Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais uma oportunidade, meus amados e minhas amadas. Estamos compartilhando o livro dos Salmos. Estamos nessa campanha maravilhosa e meditamos no Salmo 91, que é um salmo bem conhecido. E se você me segue aqui, viu que foi uma benção, né? Quem não assistiu, assista. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, compartilha, divulga, comenta, ativa o sininho da notificação para que todas as vezes que eu fizer um vídeo, o YouTube ele possa lhe comunicar. E com a graça do Senhor, vamos meditar no Salmo 92. Vamos falar como é bom louvar o Deus Altíssimo. Eita que esse tema ele é extraordinário. É um salmo anônimo, mas vamos aprender coisas extraordinárias com essa meditação. Aqui não estou fazendo live porque a maioria das vezes eu estou fazendo live, mas eu vou fazer este vídeo, né, editando e jogando aí para que você aprenda também um pouco a palavra do Senhor e compartilhe com os seus contatos, com crentes e descrentes, para que possam vir para Cristo. Amém, amados? Deus é fiel, Deus seja louvado. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor e que Ele abra a porta da palavra. Ore comigo. Bondoso Deus, Pai que está nos céus, Senhor, eu te louvo pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez compartilhar a tua palavra. Pai, tenha misericórdia da minha vida, me cobre com o sangue de Jesus, perdoe meus pecados. Senhor, fala conosco com esse Salmo 92, fala por baixo das letras, glorifica o seu nome, como o único Deus vivo e verdadeiro, é Jesus Cristo a quem tu enviaste. Pai, chegada a hora, fala conosco, Senhor. Salva almas para o teu reino, edifica a fé dos teus filhos e filhas, Senhor. Eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus, aonde esse vídeo chegar. Amém e amém. Glória. Deus é fiel, queridos irmãos, para todos sempre. E você que me acompanha aqui nas redes sociais, você que já é inscrito, está olhando todo esse trabalho para a glória do nome do Senhor. Se você quiser ajudar esta obra, eu deixo aqui o WhatsApp para que você possa contribuir, pois a Bíblia diz no livro dos Gálatas, capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo disse através do Espírito Santo para a igreja da Galácia. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Veja que é dever de todos que recebem o ensino da palavra de Deus ajudar e sustentar materialmente aqueles que lhe ensinam a palavra. Como Paulo diz também em 1 Coríntios 9,14 e 1 Timóteo 5,18. Dentre os que são dignos desse sustento estão os fiéis pastores, os obreiros, os mestres, evangelistas e missionários. Deixar de prover o sustento desses irmãos, quando se existem recursos disponíveis, é semear, amados, egoísmo na carne e ceifar a corrupção. Então, dar àqueles que ministram a palavra de Deus faz parte do cumprimento dessa ordem. Fazei bem aos domésticos da fé, no versículo 10. Em Gálatas 6,10, Paulo faz isso aqui, aos domésticos da fé. Porque a seu tempo ceifaremos, no versículo 9. E aqui tanto o galardão como a vida eterna. Então você que é ensinado, não só por mim, mas por tantos obreiros na casa do Senhor, você que faz parte das suas denominações. E aqui nessas transmissões, a Bíblia está mandando quem é instruído ajudar com os seus bens. Por isso que você sente no coração, eu deixo aqui, ó, tanto o meu WhatsApp para que você entre em contato e ali dá a chave do Pix ou de uma conta se você quiser depositar a sua oferta para a obra do Senhor. Infelizmente, tem muita gente aí usando a internet para comer dinheiro do povo e enganar. Mas isso aqui é o sustento dos obreiros. Graças a Deus que eu não sou sustentado por igreja, nem por dízimo, nem por oferta. A gente trabalha aqui e trabalha valendo para poder ter o pão de cada dia. Mas é o que a Bíblia ensina, aqueles que são instruídos, ajude com seus bens quem lhe instrui. Então, quando você fecha a mão para o ministro do Evangelho, seja eu, seja quem for, que ali você está sendo instruído, você está negando a palavra do Senhor, você está pecando. Então é ordem.
não é fazer do evangelho uma falcatrua para poder viver às custas, não é? Com muitos enganadores. Aqui é a instrução da palavra de Deus, então quem crê em Deus, obedece a palavra e abençoa quem está lhe instruindo. Isso é dever, não é mão de vaca. Você não faz do que obedecer os mandamentos do Senhor. E com a sua ajuda, nós iremos comprar as coisas da igreja, iremos fazer a manutenção aqui da obra do Senhor. Então, fica aí à vontade se você sente no coração. Eu já vi gente me difamar, dizendo que eu estou usando a internet para ganhar dinheiro, não é? É terrível, gente, é terrível. E isso vem da boca de pessoas que se dizem cristãs. É inadmissível. Mas Jesus é bom em todo o tempo. Então fica aí à vontade se você quiser. Até aqui ninguém nunca, desde quando eu abri o canal nas redes sociais, nunca na minha vida eu recebi um centavo. Nunca. São 16 anos de crente. Eu acho que tem 10 anos, eu acho, das redes sociais. Eu acho que é isso. Ou se não for 10, é menos. Eu não recordo. Mas nunca na minha vida eu recebi um centavo das redes sociais. Deus é bom em todo o tempo. Fica à vontade quem quiser ajudar o trabalho do nosso Deus. Salmo 92. Ele é um salmo curto e vai dar para a gente mastigar um bocado, amém? O salmista louva a Deus por amor da sua obra em justiça e graça. É um salmo que é para ser cantado no sábado. Diz a palavra do Senhor: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. Serei ungido com um óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Queridos irmãos, o louvor a Deus e as ações de graças são coisas basilares na vida do cristão. Devemos louvar ao Senhor de dia e de noite, pela nossa salvação mediante seu Filho Jesus, por seu amor e graça e por sua constante direção e cuidado. Devemos externar nossa gratidão e louvor pela palavra de Deus e pelos dons espirituais. Os crentes no Novo Testamento, na Nova Aliança, devem dar graças a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3, 16, 17. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Glória a Deus. Tremendo, não é? Glória a Jesus. Amados, louvar a Deus é um privilégio de poucos. Lembre-se, João 4, 23, 24, Jesus falou à mulher samaritana, e João, o apóstolo, escreveu que Deus é espírito. Importa aqueles que o adoram
adora em espírito e em verdade, e Deus procura os verdadeiros adoradores. Então, a palavra vodar, ela quer dizer quem adora, se prostra, reverencia, está subordinado, humilhado, quebrantado, esvaziado, está temendo, respeitando, obedecendo, servindo, trabalhando para esse Deus único e supremo e soberano. Esse Deus Elion, ele é o nosso Criador, é o Criador dos céus, da terra e do mar. É um privilégio para o pecador ele poder estar na presença do Deus glorioso, do Deus vivo, crente. Pois Jesus, ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para podermos estar na presença do Senhor. E ele nos levou, não é, para a presença de Deus Pai, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E é muito triste quando a gente vê os seres humanos que desprezam o próprio Criador, não anelam a presença do Criador, eles vivem aqui e agora, não almejam o reino vindouro. Estamos na modernidade, na tecnologia cada dia mais avançando, e o homem no sentido assim, a humanidade, vive focado nas vaidades desse mundo e às vezes morre antes de ver algum plano concluído. A política, a arte, a cultura, a religião, todos estão vivendo para cá, e aqui e agora. Nós que cremos em Jesus como Messias, como Cristo ressurreto, cremos no reino de Deus, cremos no céu glorioso, e em breve estaremos lá com o Criador, com o nosso Redentor. Então Jesus, ele derramou o sangue na cruz para todo aquele que nele crê ter a vida eterna, ter o próprio Jesus, né? Ter o próprio Deus. E o salmista é um salmo anônimo, e lembrando que esse salmo aqui era cantado no sábado, Salmo 92, depois o pós-exílio, quando os judeus saíram da Babilônia, pelo decreto ali do rei Ciro, tinham louvores, né, durante a semana e tinha louvores a Deus no sábado. E o Salmo 92 é um desses louvores que eram cantados. Esse louvor que era cantado no sábado. E a gente aprende com esse Salmo 92 o espetáculo de poder cantar para Deus. Lembrando que esse Espírito que é Deus, que recebe esse título de Deus, como Deus, ele é eterno, imortal, é infinito, ele é onipresente, onipotente, onisciente, transcendente, imanente, emanente, preeminente. A ele pertence toda a supremacia, a preeminência de tudo. Ele é a maior autarquia do universo, pois ele é o Criador dos céus, da terra e do mar e tudo o que neles há, com seu grande poder, com a sua eterna sabedoria. E nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Após o pecado de Adão e Eva, perdemos a imagem e semelhança do Criador, e agora em Cristo está sendo devolvido a imagem e semelhança do Deus que criou o homem e deu o jardim do Éden. Em Cristo Jesus temos isso. Então, queridos, louvar, elogiar o Criador é para poucos. É uma atitude que poucos têm. Porque crer em Deus, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Tem que confiar, tem que acreditar na existência de Deus, e o próprio Deus se manifesta. O próprio Espírito eterno, o Espírito Santo, o Espírito imortal, o Deus é invisível, o ser invisível, ele se manifesta, ele se revela. E a maior revelação dele é o próprio Jesus, ao qual recebeu a plenitude de Deus sobre ele, não é? E revelou o Deus infinito, o Deus invisível, se tornou visível no próprio Filho. E o próprio Deus hoje, já que Jesus está no céu, à direita do Pai, o próprio Deus se torna visível em nós, através da igreja, os redimidos, os perdoados, os regenerados, os santificados, justificados pela fé em Jesus. O Espírito de Deus, ele se manifesta agora em nós, está se nos preparando para a glorificação final de todo aquele que recebeu Jesus como Salvador. Então, já no primeiro verso, bom, que fala ser agradável, gostoso, saboroso, extraordinário, magnífico, esplêndido, fenomenal, coisa extraordinária, bom, é louvar Adonai, poder elogiar, visto que não tínhamos essa regalia, não tínhamos esse direito, não tínhamos, nem de perto nem de longe,
porque Deus, sendo santo e santíssimo, Deus, ele não tolera o pecado. O pecado está aliado a Satanás, está ofendendo, injuriando, caluniando e difamando o caráter santo e eterno de Deus. Então, todos pecaram. E assim, Jesus na cruz, ele devolveu essa presença santa de Deus para todos nós. No Antigo Testamento, o Senhor, ele estava usando Israel para trazer as nações para os pés do seu Criador. Mas Israel falhou na missão, transgrediu a lei, abandonou. Em Mateus 21:43, Jesus disse que o reino de Deus seria tirado dos judeus, daria um povo que desse fruto. Esse povo não precisava ser mais os judeus, seriam os gentios, os estrangeiros, que crescem em Jesus e aí levasse Cristo para todo o mundo. Então, esse é o Evangelho, essa boa notícia que todos nós recebemos. E é um privilégio poder elogiar aquele que é santo. Aleluia. Aquele que recebe nossos louvores. Meu Deus, eu fico imaginando os santos anjos que estão na presença do Senhor, que não para, é incessante os cânticos ao Deus Altíssimo. E eu fico assim imaginando como Deus ele recebe nossos elogios, pois não temos nem sequer palavras para poder falar dele. O que a gente apenas fala é dos seus atributos. Cantamos e elogiamos a sua santidade. Ele é santo na essência. Santo, não tem uma mácula, não tem um erro, não tem uma fagulha de imperfeição. Ele é o Deus perfeito, ele é o ser perfeito em moral, em ética, em prudência, em honra. Ele é a perfeição de tudo que você sonhar. Ele é a perfeição do amor, porque ele é amor. Ele é a perfeição da luz. Ele é a perfeição da eternidade. Ele é a perfeição da justiça. Ele é a perfeição do juízo. Ele é a perfeição da longanimidade, da benignidade, da fé, da misericórdia, da compaixão, da ternura. Ele, ele é a perfeição de tudo. E tudo depende dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. E falar dele, elogiá-lo, isso, meu Deus, um vídeo desse não dá, é muito pouco, é muito curto. E Deus ainda, ele se encanta conosco. Ele quer ouvir da nossa voz, ele quer ouvir da nossa boca, né, a nossa voz elogiando. Hebreus 13:15 fala de que o sacrifício de louvores, que é o fruto do nosso lábio que confessa o seu nome. Deus agora quer sacrifício de louvores, de elogios. E quando parte elogio na música, que a gente elogia a Deus não só na música, elogiando, é falando do seu caráter, falando da sua honra, não é? Exaltando, porque ele já é o Deus exaltado, é só confirmando quem ele é para toda a eternidade, né? Que ele era ou ele se tornou. Ele é desde a eternidade, para a eternidade, geração em geração. Ele é imutável, ele é o que ele é. E isso é um privilégio para nós, pecadores, poder olhar para o céu, poder dobrar o joelho e poder elogiá-lo. Isso é para quem ama o Senhor, para quem acredita no Senhor, de um coração voluntário, de um coração humilde, subordinado, um coração que eleva, né, todas as emoções. Por isso que o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, a completude, inteireza, todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Amá-lo é extravasar seus sentimentos bons para Deus, sua alegria e seu amor. Extravasar tudo isso para o seu Criador. Extravasar mesmo. Colocar todas as palavras que você conhece, de toda a sua força, todo o seu entusiasmo, da sua gana, botar para fora, encher o peito, gritar, ficar rouco, perder a voz, mas elogiá-lo. Aleluia. Bom, isso é agradável, elogiar o Senhor. Quando elogia na música, tu vai colocar as palavras nas notas musicais que Deus deu o dom para a música, né? Para poder cantar, aí cantar os louvores ao Senhor. Você pode elogiar com palavras, falando, né? Com frases. E você pode, com essas frases, colocar em música. Isso você pode elogiar em poemas, não é? Ou em canções musicais. E pode elogiar o Senhor. Porém, tem uma vírgula. Deus só recebe elogio se for por Jesus Cristo. Acabou. Acabou o assunto.
porque Deus não recebe mais nada se não for por Jesus. Não é por santo católico, não é por orixá, não é por mim, não é por você. Não, ninguém tem mérito algum diante de Deus. Só existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Aleluia. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. João 15,5, ele disse, sem mim nada podeis fazer. O Senhor, ele é o caminho para poder chegar, ter acesso. Na Bíblia diz que ele é o novo e vivo caminho para ter acesso a Deus. Com o seu corpo cravado na cruz, o véu do templo rasgou, acabou a divisão, ele acabou com a divisão, né? A barreira da divisão que tínhamos para com Deus. Jesus destruiu tudo. E agora podemos chegar no nome dele. João 15,7. Se vós estiveres em mim, minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedir será feito. João 14,14. Tudo que pedir no meu nome será feito. Então, no nome dele, que o Pai atende. 1 Coríntios 1,20, se não for a memória, Paulo diz que em Cristo tem o sim e o amém. Jesus é o sim e ele é o amém. Então, ele é o Senhor dos céus e da terra. Todo o poder foi dado a ele. Apocalipse 1,18, ele tem a chave da morte e do inferno na palma da sua mão. Aleluia. Então, ele é o Senhor da glória e podemos elogiá-lo. Deus, o Pai, nos recebe, através agora do Espírito Santo, em nome do seu santo e sacrosanto Filho, Jesus. Como eu falei, muitos estão elogiando o homem, falando do pecador como se o pecador fosse um ser extraordinário, por não crer na palavra de Deus, por não acreditar nas escrituras sagradas, que diz que todos nós somos pecadores, transgressores, criminosos, não merecemos nada. Mas o pecador honra o pecador, como diz Romanos capítulo 1. Bom, meu querido e minha querida, é louvar o nosso Paizinho, que hoje é nosso Pai em Cristo Jesus, não é? E cantar louvores ao teu nome. Amados, eu tirei o microfone aqui porque ele descarregou. Aí espero que o som aí esteja bem, né? Não esteja atrapalhando, em nome de Jesus. Amém, crentes? Glória. O microfone aqui de lapela que ele descarregou. Mas vamos que vamos, em nome de Jesus. E quando eu estava falando sobre Deus, o El Elyon, o Deus Altíssimo, ele mostra que ele é sobre tudo e ele é sobre todos. E Deus não está limitado a ninguém. Ele não é restrito. Ele é irrestrito. Deus não está limitado ao tempo, pois ele é temporal. Passado, presente e futuro para Deus não importa, ele é temporal. Nós estamos aqui, Deus está na Nova Jerusalém, não é? O diabo já está no lago de fogo. Isso na nossa mente não tem como a gente se aprofundar nisso, senão enlouquece. Então a gente louva, elogia no nosso limite. E como é bom e agradável a gente fazer isso, ter essa liberdade que ele nos concedeu hoje através de Jesus. Então louve, elogie o seu Deus, elogie o seu Criador, que é muito bom, é muito agradável. E através aqui ele diz louvores ao teu nome. Quando fala do nome, fala do caráter, da identidade, da personalidade e dos atributos divinos, o nome dele, como Hashem, Yahvé, e os nomes compostos, né, como Jeová Nissi, Jeová Tsabaô, Jeová Shammah, Jeová Jireh, Jeová Tsidikeno, Senhor dos Exércitos, né, Jeová Tsabaô, quem mais? Jeová Makadeshiken, Jeová Olam, Jeová Roi, e tantos outros nomes compostos que o Senhor tem, crente, o El Shaddai, e você pode assim louvar e elogiá-lo com esses nomes compostos que ele tem. Você pode chamar Jesus, elogiar com o nome Jesus, ou Yeshua, ou Yeshua, e você pode elogiar cantando, né, ao seu santo nome. Aí ele diz, para de manhã anunciar, proclamar a tua benignidade. A benignidade é por causa do amor do Senhor. A benignidade. E todas as noites tua fidelidade. Outro atributo, ele é benigno, ele é fiel, ele é leal. Paulo diz a Timóteo que Deus não pode negar a si mesmo, não é? A gente pode ser infiel, mas Deus é fiel, fiel a ele mesmo, que Deus não pode trair a ele mesmo.
A gente pode trair a nós mesmos, mas Deus não. Então, dois atributos do Senhor, benignidade e fidelidade. Atributos que ele comunicou para a raça humana, que ele é fiel, pode contar com ele, que ele é fiel. Fiel para socorrer, fiel para ajudar, fiel para punir, fiel para absorver da condenação, fiel para dar vida eterna, fiel para dar condenação eterna. Ele é fiel em todas as promessas dele. Ele é benigno para todos aqueles que são fiéis aos seus mandamentos. Então, alcança a bondade, que é a generosidade, a gratidão de Deus, né, pela fidelidade, que é o amor. A benignidade fala do viés do amor de Deus. É um Deus que ama. E pela manhã e anunciando à noite toda a sua benignidade e fidelidade. Com um instrumento de 10 cordas e com saltério, sobre harpa com som solene. E esse som solene, você vai tentar mostrar para Deus toda a sua arte na música. Por isso que é bom você estudar música. Eu falo aqui, né? Tenho meu violão, tenho um teclado. Como é bom você conhecer um pouquinho de música. Mesmo que toque desafinado, Deus entende. Mas você tente procurar melhorar sua vida. Aí, se você canta, se você toca, tudo fazer para Deus com solenidade. Louvado seja o nome do Senhor. Com um som solene para Deus. O salmista está trazendo algo extraordinário para nós, louvando a Deus com os instrumentos de cordas, que ele está dizendo aqui, com saltério sobre a harpa, e a harpa com um som solene. Ele está dizendo que vai usar a harpa para tocar com um som formal, um som público, a festa solene, fazer uma cerimônia, uma celebração, uma festa, um evento oficial, um evento público para Deus. Veja que coisa extraordinária. Também isso aqui pode descrever a qualidade do que é solene. Louvar a Deus com a harpa, com som solene, está falando da grandiosidade, da imponência do som. Ou ele também quer dizer tocando com um conjunto de formalidades que vai autenticar esse ato. Fala também da música sacra. Ele está dizendo que não quer cantar para Deus só no templo, mas ele quer divulgar, como ele falou aqui, anunciar pela manhã a benignidade e à noite a fidelidade. Então, com o som de harpa solene, esse som solene, esse som grandioso, imponente, aleluia, glorioso, porque ele entende para quem ele está tocando. Terra, canto, remanto e acebederai, calabaragacia. Ele é fiel. Glória ao nome de Jesus. Eita, glória a Deus. Ah, camanaga sobre a ergiofácia. Xarabadaga sobre canto, mantria tergio raçui. Urabadacando ré. Aleluia. Ele entende para quem ele está tocando a harpa, para quem ele está elogiando a benignidade, a fidelidade, pois o povo está obedecendo aos mandamentos do Senhor. Então, exatamente, esse som solene, esse som grandioso, né? Cintuoso, glorioso, majestoso, porque eles sabem muito bem quem é a celebridade, quem é essa pessoa ilustre, essa pessoa notória, notável, extraordinária, essa pessoa que tem a patente de dono de tudo, o Senhor da glória. O Senhor da glória está presente no ambiente e ali ele toca, oh Deus grande. Xarabacanto como núvia, ergiosebederai. Louvado é o nome de Jesus para toda a eternidade, crente. E ele está falando com esse som solene. Tu imagina no céu o som solene para a Trindade Santa. Você imagina o espetáculo que é. Se aqui na Terra eu fica deslumbrado com os shows, né, do mundo artístico, com as festas, com as orquestras, com tantos espetáculos de gente carnal, mundana, que não glorifica o nome do Senhor. E isso foi Deus que deu o dom e o diabo roubou, né, para dar glória a pecador. Você imagina no céu, você imagina o espetáculo que é. Você imagina, meu Deus, nem sonho, meu Deus do céu, como os anjos tocam e louvam o Todo-Poderoso.
que ele é o foco, crente, ele é o alvo. Este, o rai, shaio, seia, daio, cante, ofá. Ele é o alvo, ele é o foco da nossa celebração solene. Ah, como muitas igrejas falham, não é? Quantas igrejas falham diante disso, não se importam, não estudam, não se aprofundam nesse assunto, crente, e faz de todo jeito para Deus, como se Deus recebesse de todo jeito, irmão. Se recebe não. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Mas ele diz com som solene, procure dar a Deus o som solene. Procure, procure, aleluia. Ele diz, pois tu, Senhor, pois tu, Adonai, me alegraste com teus feitos, exultarei com as obras das tuas mãos. Se alegrar com os feitos do Senhor, com certeza Deus operou aqui muitas maravilhas para ele. Deus fez muitos milagres, coisas notáveis, extraordinárias para ele. E alegrou, contentou, felicitou o pecador, o salmista. Hoje temos esta alegria em Cristo, pelo sangue derramado na cruz, pelo perdão dos nossos pecados, pela ressurreição de Jesus, por ele ser nosso Senhor e único Salvador, nosso advogado, nosso juiz, nosso amigo, aleluia, nosso Salvador. E podemos celebrar por esses feitos também da parte de Deus por Cristo, aleluia, exultando com as obras das mãos do Senhor, com o poder dele, e aqui o poder da ressurreição de Jesus, da parte de Deus, para dar vida eterna, para dar o próprio Jesus, o próprio Deus, para nós, pecadores. Podemos exultar, alegrar, festejar o Senhor por isso também. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, teus pensamentos são muito profundos. Com certeza o salmista ficava nessa preocupação e nesses pensamentos, as obras de Deus como são grandes. O que ele fez lá no Egito, libertando o povo judeu, cuidando do povo 40 anos no deserto, não é? Coisas extraordinárias Deus fez em prol do seu povo. Aleluia. E os pensamentos de Deus são muito, muito profundos. Jamais o ser humano ele penetra as profundezas de Deus. Paulo diz que o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus, penetra os pensamentos de Deus. Como o homem conhece os seus pensamentos, assim o Espírito Santo ele penetra a mente divina, e ele sabe, ele entende os pensamentos de Deus, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são um só, e aqui um com o outro se entende, aleluia. E os pensamentos de Deus são profundos demais, eu não vou nem tocar nesse assunto, senão eu vou pirar aqui, o parafuso vai afrouxar. O homem brutal nada sabe, nem o louco entende isto. O brutal é porque é ignorante, é pecador, é incrédulo, é a criatura ainda decadente e penitente, a descendência de Adão e Eva, caída e fracassada e falida. É brutal. Não sabem de nada. Então, devido à incredulidade, à impenitência, é louco e não entende isso. Então, essas pessoas, ou essa pessoa, é uma geração, né, totalmente distorcida e pervertida, que não estão nem aí para Deus. Por isso que o salmista diz, ele avaliava nos dias dele, e hoje, no século XXI, a gente vê quantas pessoas desprezam a Deus, desprezam a Cristo, e elas também são pessoas brutais, elas são loucas, e elas não entendem nada, elas não sabem de nada. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam iniquidade serão destruídos perpetuamente. Ímpio, eu já falo, o ímpio é o desumano, é o cruel, é o templo, é o tabernáculo, é a morada, é o santuário de Satanás. São seres humanos totalmente pervertidos, decadentes, imundos, aliados aos demônios. Ele é desumano. E eles brotam como a erva, como um mato. O salmista avaliou e entendeu isso aqui, pelo Espírito Santo de Deus. Eles brotam como ervas. E eles florescem. Veja, o ímpio, por ele ser covarde, ele traiçoeiro, mentiroso, cruel, perverso, ele é desafortunado, destituído de toda moralidade, ele é ímpio, ele é desumano, não tem nenhuma afeição, misericórdia por ninguém. Ele é egoísta, ele é soberbo, ele cresce, ele floresce. E quando a gente vê ímpio, ele vai crescendo e florescendo, ganhando banca, ganhando palco, ganhando status na sociedade, em todas as áreas da sociedade. Com certeza ele vai pisando nos outros,
exterminando pessoas para chegar no objetivo que ele imaginou, que ele idealizou. Então ele floresce, ele cresce, ele aparece. Isso é com empresa, isso é no mundo artístico, no mundo religioso, no mundo político. O ímpio, ele, olha, todos os que praticam a iniquidade, iniquidade é crime, é transgressão da lei, são marginais. Então todos os ímpios, eles são marginais, estão à margem da sociedade, são alienados. Eles estão nem aí para a lei do seu país, estão nem aí, eles fazem a lei deles, e assim é a lei da iniquidade, é a lei da impiedade. Então, iniquidade é transgressão da lei, os foras da lei, como os cangaceiros, facções criminosas, todos esses praticam a iniquidade, praticam crimes, crimes contra a lei de Deus eterna e crime contra a sociedade, né, onde esses ímpios vivem. Então eles crescem como ervas, mas são arrancados, florescem, né, mas são arrancados e destruídos perpetuamente. Isso não tem arrependimento, não tem conversão, não tem tristeza de cometer crime. Quanto mais comete, mais vão cometer. Isso, como tem países, existem países de pena de morte, esses ímpios são aniquilados lá mesmo, não é? Aqui no Brasil não existe pena de morte, mas a gente vê a bagaceira que é sobre a vida dos ímpios, o fim trágico de todos eles, não é? Seja pobre, seja rico, viu? Não interessa, é ímpio, é desumano, é marginal. De colar em branco, de colar em preto, onde tem um pervertido iníquo, seja na política, seja na religião, seja na arte, seja na cultura, aonde estiver, qualquer posição social, analfabeto, semi-analfabeto, culto, não interessa. É ímpio, desumano, traiçoeiro, pervertido, ele será exterminado perpetuamente. O corpo desce à tumba, o chão, e o espírito vai para o abismo esperar a ressurreição do corpo, não é? E será julgado, será lançado para o lago de fogo, exterminado para todo sempre. Aí o salmista diz: mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, o El Elyon para sempre, acima de tudo, acima de todos, para sempre. Não é agora que o Senhor está, ele está para todo sempre, que ele sempre esteve. Pois eis que teus inimigos, todos aqueles que amam o mundo, constituem inimigo de Deus. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, quem ama o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, os inimigos do Senhor são aqueles que abraçaram o sistema corrompido de Satanás. Corrupção ativa, corrupção passiva, aqueles que recebem, né, barganha ali, aqueles que recebem vantagens alheias, funcionários públicos que trabalham para o povo, mas ali por debaixo dos panos vem a corrupção ativa, a corrupção passiva. E eles recebem esse caixa 2. E esse sistema podre, mentiroso, enganador do diabo, quem vive aí são inimigos do Altíssimo. Faz parte do espírito do anticristo. E o salmista diz: todos os teus inimigos, Senhor, eis que teus inimigos perecerão, porque não pode sobreviver, não pode bater de frente com a lei de Deus. Todos eles são exterminados da terra. Para isso Deus tem o seu rei, que é Jesus, e antes do reino dele vir para sempre aqui na terra, Deus tem as autoridades para arrancar todos esses. E aqui, ó, todos os inimigos perecerão, eles serão aniquilados, serão dispersos todos que praticam a iniquidade, todos que praticam crimes, todos serão ali jogados para sempre, prisão perpétua, jogados no abismo para sempre. Então não adianta meter aí a cara e combater contra o Todo-Poderoso, aleluia. Mas tu exaltarás meu poder, ou minha autoridade, como a do unicórnio. Serei ungido com um óleo fresco. E o óleo fresco aqui, para essa unção, fala da consagração, não é? A dedicação para o Todo-Poderoso. E o óleo fresco fala do próprio Espírito Santo de Deus. E hoje em Cristo, Deus derramou o seu Espírito para toda a criatura, toda a carne que crê que Jesus é o Messias. Meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre meus inimigos, e meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. Porque Deus é aquele protetor do seu povo. A promessa aqui do Antigo Testamento, em Êxodo 22, 23, fala de que
o Senhor seria inimigo dos inimigos de Israel, adversário dos adversários de Israel. Deus colocaria terror e assombro e faria que os inimigos virassem as costas. Hoje em Cristo não mudou nada. Quem ataca o povo de Deus ataca a igreja, ataca o próprio Cristo. Em Atos 9, Paulo perseguia a igreja, Paulo perseguia o próprio Jesus, que se apresentou no caminho de Damasco. Paulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali estava perseguindo a igreja, perseguia o próprio Cristo. Então hoje a igreja é protegida pelo Senhor e diz que meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, aqueles que amam o mundo, aqueles que são de Satanás, que não se arrependem, que não tem um pingo de arrependimento, de tristeza, de descontentamento. São amantes de Satanás, amantes da máfia, amantes da facção criminosa, amantes de tudo que não presta que vem de Satanás. Em meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. Esse levantar está contra, se opondo, é um adversário, um oponente, literalmente, contra o povo de Deus. Cairá por terra. Cairá por terra. Pode a igreja estar sendo perseguida, sim, mas os perseguidores terão um freio terrível do próprio Jesus, crente. E assim é para aqueles que perseguem a igreja, perseguem o povo de Deus. Não toca na menina dos olhos do Senhor. Não toca, porque se tocar, o Deus que é o leão da tribo de Judá vai dar uma patada. E ai dos filhos de Satanás, que já estão condenados. Recebe proteção do Senhor. Receba a proteção do teu Deus, crente. Porque meus olhos verão cumprido o desejo o meu desejo sobre meus inimigos, a vingança, a cobrança. Quantas pessoas te faz mal, quantas pessoas te julgam, te caluniam, te difamam. E você, Pedro diz, 1 Pedro 2:11 ali, 4:11, Pedro diz que Jesus, quando era, 4:11 em diante, quando Jesus era ofendido, não ofendia. Quando era injuriado, não injuriava, mas entregava ao Pai que julga justamente. É muito difícil, né? A gente tá ali, Tiago, no capítulo 1, Tiago diz que a ira do homem não suscita a justiça de Deus, não é? Esqueci o versículo, mas é no capítulo 1. Então, como é difícil a gente esperar a justiça de Deus. A gente quer fazer, a gente quer bater de frente, mas deixa com Deus. Os teus olhos verão cumprido o teu desejo sobre os teus inimigos. Assim como está atacando o Espírito Santo, está difamando, Deus ainda trabalha, crente. Deus ainda trabalha. E os ouvidos dele se certificarão. Você vai ficar certificado, certificada quanto aos malfeitores que se levantaram contra você. Quem lhe fez mal, o próprio Deus vai cobrar. Já está pesado na balança. Só creia. Aleluia. Diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Olha o contraste. O ímpio é uma erva que brota, cresce, floresce, mas é arrancada e destruída. O justo, o justificado pela fé, aquele que é bom, que é leal, que é fiel, que é dedicado, consagrado, vai florescer também, como a palmeira. Olha que coisa interessante. A palmeira que o salmista está dizendo, ela é bela, ela é poderosa, frutífera e útil. A palmeira ela fica firme nos lugares mais difíceis, onde há mais mister dela, mais necessidade dela. O cedro que ele fala cresce nos picos perigosos das montanhas, desafiando as tempestades. Então, na analogia, o crente não deve buscar a vida fácil. Veja que a palmeira, sendo bela e poderosa, frutífera, ela fica firme em lugares difíceis. O cedro, ele cresce em picos perigosos da montanha, desafiando as tempestades. E o salmista diz que o justo vai florescer como a palmeira, vai ficar bonito, elegante, charmosa como a palmeira, não é? Fértil, frutífero. Por isso que em Cristo, em João 15, devemos dar o quê? Os frutos do Espírito, não é? Aleluia. Se não é poldado, cortado. E o cedro, quando ele cresce em lugares difíceis, né? Em montanhas ali, enfrentando tempestades, assim é o cristão que suporta as tempestades. Jesus disse em Mateus 7:14, no Mateus 7:24 e diante ali, não é, que aquele que escuta a palavra e pratica, compará-lo-ei a homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, desceu chuva, correram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto.
mas ela não caiu. Quem construiu na areia, caiu. E ele compara o justo em Deus, que suporta condições difíceis, que outras pessoas já têm enlouquecido, mas está ali, ó, confiando no socorro dos céus. Que condições tu estás, crente? Estás suportando o quê? Não vou falar nem de mim o que eu estou suportando, viu? Mas o que é que tu estás suportando? As situações tenebrosas. Está dando com ímpeto, com violência, com brutalidade, selvageria. Está aqui, ó. Glória. Aleluia. Jesus também floresceu como a palmeira e Jesus floresceu como o cedro do Líbano, tudo que ele suportou por nós. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Aleluia. E na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Se Deus permitir a gente envelhecer, daremos frutos. Seremos viçosos, fortes, robustos e florescentes. Eita, que vai brilhar. E os frutos são do Espírito Santo, ainda na velhice, olha. Velhinhos, ainda cabelo branco, grisalhinho, né? Cara enrugada, mas vai dar fruto. O amor de Deus, a fé, a bondade, a justiça, a mansidão, a temperança, a longanimidade, o perdão, o amor. Tudo que for do Espírito Santo, vamos dar esse fruto ainda na terra dos viventes. Isso vai brilhar. Para anunciar que o Senhor é reto. Aleluia. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça, não há mentira, não existe parcialidade nele, cambalacho, propina, maracutaia, gato com lebre. Deus é justo, ele é reto, ele é verdadeiro, nele não existe parcialidade, Deus é imparcial, aleluia. Oh, glória, ele é a nossa rocha, né? Rochedo inabalável, como é descrito nessa analogia aqui, nessa metáfora de Deus como uma rocha irremovível, né? Glória ao nome do Senhor. Moisés louvou a Deus em Êxodo 15. Miriam também louvou a Deus em Êxodo 15. Débora louvou ao Senhor pela vitória em Juízes 5. Ana louvou a Deus pela vitória do filho, 1 Samuel capítulo 2. Maria em Lucas, no capítulo 1, louvou a Deus porque ela foi eleita e escolhida, agraciada entre as mulheres para dar à luz ao Filho Jesus. Aleluia. Também em Apocalipse, Moisés louva ali, o cântico de Moisés louvando ao Senhor. Também tem o cântico de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, da quenose de Jesus, do esvaziamento de Jesus. O que mais, meu Deus? Em Apocalipse capítulo 4, tem os louvores a Deus dos santos anjos do Senhor, em Apocalipse 19. Os louvores ao Deus Santíssimo, elogiando. Davi louvou a Deus, lá, 1 Samuel. 2 Samuel, capítulo 22, mas está no Salmo 18, o mesmo cântico ali, elogiando ao Senhor, no Salmo 18, que a gente já meditou aqui. E todos esses louvores, elogiando tudo isso da parte de Deus, nada mudou e hoje podemos fazer tudo isso através do Messias. Crentes, como é bom exaltar o nome do Senhor, como é bom falar da sua grandeza, da sua santidade, da sua bondade para conosco, pecadores. Fica essa pequena reflexão do Salmo 92, que você possa aprender um pouquinho, pratique, procure elogiar ao Senhor, procure cantar louvores, músicas que engrandeçam o nome do Senhor. E você vai sentir o Espírito Santo lhe envolver e você terá mais experiência. Amém? Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa, tua família, em nome de Jesus. Ore comigo. Bondoso Pai. Senhor, como é bom sentir a tua presença, como é bom te engrandecer, te elogiar, Pai. Por essa razão é tanto ataque maligno para tentar nos calar, Senhor. Mas já caiu por terra, porque nada pode calar um verdadeiro adorador, Senhor. Ó Deus, continua, Senhor, exaltando e glorificando o teu nome em cada mensagem, edificando a fé e abrindo o coração de todos aqueles que escutam, Pai, e assistem, Senhor, esse vídeo. Todos os vídeos. Obrigado, Senhor. Continua nos ajudando e nos fortalecendo até no céu de glória te louvarmos para todo sempre. Em nome de Jesus. Tu és digno de todo louvor, Pai. Amém. Veja teu coração, não te esquece que nosso alvo é o céu de glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre
todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Fica na paz do Senhor. Se Deus quiser a gente viver, vamos voltar para meditar no Salmo 93. Amém? Fica na paz, crente. Compartilha essa mensagem. Que Deus abençoe tua casa, tua vida e tua família. Em nome de Jesus. Ô glória. Pai do Senhor.